E a polícia do Rio é uma polícia bem diferenciada, né? Pela natureza do serviço. O que vocês acham, conversando agora vocês dois, que tem as maiores diferenças entre as polícias de vocês? Acho que o terreno, né? Geografia. Eu acho que bastante. Duas questões que eu vejo: terreno e tipo de crime. Verdade. Eu acho que o Rio é muito mais direcionado para o tráfico de drogas, muito mais. E o São Paulo é muito mais direcionado. Tem o tráfico também, mas aqui tem um tráfico local e um tráfico internacional que passa, mas tem muito roubo em São Paulo. A gente tem quadrilhas de ladrões aqui. Se a gente pensar em termos de crime, né, de maior qualidade para praticar crimes maiores, roubos maiores de banco, carro forte e tal. O GAT ainda está debruçado nisso? O GAT, Polícia Militar? O GAT ele vem se a gente tiver uma negociação com refém. Tomada de refém, GAT. Mas se não, não. Senão... O GAT lá no Rio de Janeiro é operação em favelas. Lá no Rio de Janeiro. Não, aqui o GAT ele é para operações de resgate, negociação de refém. Chega, negociação de reféns, agora no Rio de Janeiro, apenas o BOP faz. Tem os negociadores. E o Core e o BOP fazem praticamente a mesma coisa, cada um toca a sua operação? Sinceramente, o trabalho é um pouco diferente. O Core, querendo ou não, é uma polícia judiciária. Polícia Civil, vai estar com mandado, vai ter o Core vai fazer as operações do jeito que eu faço, já com mandado, levantamento. Sim. O BOP não, o BOP é o seguinte... Virou... Não tem mais jeito. Virou, chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais pra quem gritar, não tem mais pra quem ligar, chama o BOP. Tem que respeitar o BOP, irmão. Tem que respeitar o BOP. Irmão, tem que respeitar o BOP. Não, operações tem que especiais. Nunca serão. Qual é? Delegado? Nunca serão, não tenho nem dúvida. O curso lá, o estágio deve ser fortíssimo. Algumas operações, porque eu sempre trabalhei em UPP, né? O PP é favela. Favela e as piores favelas do Rio de Janeiro. A gente já precisou do BOP. E quando a gente estava precisando do BOP é porque o mundo estava se acabando de você... Tu lembra de uma situação? Lembro de algumas. Tem alguma que você pode contar? Algumas é foda, caralho. Uma no Complexo da Penha. Lá eu acho que é um dos piores morros do Rio de Janeiro, que policial baleado, a gente não estava conseguindo tirar o policial do terreno. Dentro da favela? Dentro da favela, lá no Buda. Policial baleado, a gente não estava conseguindo tirar o policial. Os vagabundos conseguiram mapear todo nossa base, porque é muito fácil, né? A gente fica parado na UPP. Eles já sabem a nossa ordem de policiamento, é tudo vazado. E o policial perdendo sangue, podendo morrer, e a gente não conseguindo tirar o policial da favela. Daí o BOP foi acionado, resolve rapidamente. Como que é o BOP sendo acionado? Você tava lá no meio da favela junto? O PP, você tá dentro, no miolo da favela. Você tava na base fica... mesmo de operação, você não tava fazendo alguma missão, não? Porque tem missão diária, né? Porque a gente sai do território, volta pra base, que é no miolo, e vai pro território dentro da própria favela, que é mais hostil, entendeu? Que é a ordem de policiamento que o oficial manda. E nessa ida e vinda, a gente teve um policial baleado e ficou muito ruim de tirá-lo ali do ambiente, que era um ambiente hostil, não tínhamos munições suficientes, não tínhamos fuzil suficiente, o BOP foi acionado. E como que chega o BOP numa situação dessa? Chegando, cara. Ninguém sabe de onde vem, quem chama, ninguém sabe de onde vem, quem chama e como que acaba, porque os caras são sinistros. Caralho. Os caras são sinistros. É tipo o filme mesmo? Porra, pior. Bem pior que o filme. Muito pior. O filme é romântico. Eu escutei essas perguntas algumas vezes e eu fico, cara, o filme é romântico. Caralho, que é uma realidade, sim. Mas o serviço do BOP, cara, o BOP entra no Complexo da Maré. Você tem noção do que é o Complexo da Maré? Não. O que é o Complexo da Maré? É o núcleo do Comando Vermelho. Ali é o coração do Comando Vermelho, onde o Coronel Ibis conseguiu adentrar. Só Deus sabe como, o Super Ibis. Para o BOP entrar ali, meu irmão, o Exército... Tivemos alguns episódios, né? Que o Exército tomou muito tiro ali. Tiveram soldados ali baleados, mortos. E o BOP consegue adentrar naquele território ali, que é totalmente desfavorável. É uma outra realidade, assim, bem... o pessoal fica bravo quando nós comentamos isso, mas o crime no Rio de Janeiro, eu acho ele muito mais agressivo do que em São Paulo. Eles têm uma realidade lá que o cara, ele para manter a posição e atirar e manter a posição. O cara no Rio de Janeiro, quando eles estão numa posição de comandamento e tal, ele não é aquele tiro para fugir, dá 2 tiros para ganhar uma fração de segundo e fugir da polícia, não. Ele para ali com o fuzil, mira e ó... Qual é a principal diferença? Esse é Rio. Eu não vejo isso... Aqui não, cara. Aqui eu nunca passei por isso. Eu tenho 16 anos.
eu não sei nem quantas operações, enfim. Mas assim, eu nunca cheguei e peguei segurar a posição numa favela, numa quebrada, numa operação. Lá só tem isso. O máximo que a gente pega aqui é você tá numa investigação de uma quadrilha de roubar banco. Acabaram de roubar um banco, 10 caras, tal, você tá na bota. Eles estão numa casa fazendo a divisão de dinheiro e armas. Eu tô com investigação, com informação, vou chegar ali, vão segurar, vão tentar segurar. Mas é diferente deles. A situação que acontece com ele pode acontecer num dia de ronda normal. Ele sai para fazer a ronda ali no complexo lá pra Penha, né? Pá, vira daqui, vira dali, entra num lugar ali, começa a tomar, um amigo dele toma. E lá, qual é a diferença? Você tá entendendo? Eu não vejo isso vou sabendo. No Rio não. No Rio o cara sai para trabalhar, ele pode ter uma troca a qualquer momento. E não uma troca para a fuga. Uma troca que o cara vai segurar a posição e querer matar o policial, cara. Qual é a principal diferença do PCC para o Comando Vermelho? Eu não vejo isso nos livros. Pela minha experiência, o PCC é uma facção. O Comando Vermelho é uma seita. Ah, é? Comando Vermelho, os seus soldados, a maior honra deles é morrer pela facção. Entendi. O Comando Vermelho se tornou uma religião. Que doideira. Eles morrem pelo ideal. Eles morrem pelo bonde. A gente tá chegando. A gente vai encurralar os vagabundos. Vai vir um moleque de 17, 16 anos de fuzil, vai sair do abrigo, vai trocar tiro com a gente até morrer pro bonde passar. Pro chefão dele passar. Você já viu isso em diversos áudios, vídeos. O soldado do Comando Vermelho, ele dá a cara pra morrer, ele tá tomando tiro, tá caindo, tá tomando, e você chega perto dele. Mas é minha honra. Eu vou... O troféu, a honra da guerra é morrer pra eles. Que loucura, eu não sabia que era assim. É uma seita, cara, o Comando Vermelho. Tem noção disso? Tenho, mas discordo um pouco. Que assim, um pouquinho, bem pouco. Tem essa questão, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, assim. O PCC, ele é posterior ao Comando Vermelho e o PCC tem um estatuto escrito, definido, com regra. Tem. Daqui a pouco a gente conversa disso. Que viagem, com regras, tem a questão financeira. O PCC tem mensalidade e tal. É uma organização criminosa com receita, que o Comando Vermelho não tem. Só que o que acontece que eu vejo no Rio, na minha opinião, o soldadinho do Comando Vermelho, lá do 3º Comando, pela violência que já é no Rio, quando ele pega um fuzil, quando ele quer ser soldado, além dele morrer de paixão pela merda que é o Comando Vermelho, se ele tá com um fuzil na mão, ele tem que segurar o bonde. Entendeu? Os polícias estão subindo, o patrão do morro tá aqui, tem 5 caras em volta do patrão. E lá 2 dias atrás ele falou, não, eu já sou bichão, eu quero um fura porque eu aguento. Ele que segure, porque se ele não segurar, os caras matam ele. Então tem uma parte da seita, mas tem uma parte, é isso que eu tô falando, que também se ele não fizer aquela função de pular na bala e ele tiver naquela função, o crime mata ele. Não existe honra entre os bandidos. A honra deles é morrer pela facção, que é uma seita, pra mim. É algo muito além de uma organização criminosa. Tanto Quem é o líder do Comando Vermelho? Tem vários. São vários? É diferente, as facções são diferentes. Eu recomendo para todo mundo aí que estiver assistindo, pesquisa na internet aí uma revista super interessante que fala sobre facções criminosas. Comando Vermelho, 3º Comando, o ADA, Família do Norte, PCC. Explica as origens. É bem simples, para qualquer um. E assim, eu acho o PCC uma facção muito financeira, muito ligada ao tráfico internacional. Não é que romperam em 2017. Racharam, estão brigadinhos. O PCC, o Comando Vermelho. Estão de mal. Quebraram por causa de dinheiro, né? Caralho. Também. Mas qual foi a motivação? O Comando Vermelho quer guerra. O PCC não quer guerra. A maior motivação que a gente vê que o Comando Vermelho, ele não utiliza o modus operandi do PCC. Tanto é que o Comando Vermelho sustenta na base, na posição de comandamento, né? Porque no Rio de Janeiro eles estão na posição de comandamento, porque eles estão em cima, e eles morrem. E eles não negociam. Eles querem guerrear. O PCC não. O PCC atira para fugir em boa parte dos casos. Obviamente que cada caso concreto é um caso concreto. Uma outra grande diferença é assim, o PCC ele é totalmente hierarquizado. Tem posto tal, o chefe é fulano. É uma empresa, tá montado. No Comando Vermelho você tem vários chefes. Eu sou Comando Vermelho, sou patrão, mas sou dono do Morro A. Isso. Eu sou Comando Vermelho, sou padrão, mas sou dono do Morro B. Entre esses dois não tem hierarquia. Se esses dois fossem da facção de São Paulo, ia ter tem hierarquia. Então chega num nível do Comando Vermelho que você não tem hierarquia e aí eles lutam por irmandade mesmo. Não é à toa que no Salgueiro, ano passado, estourou uma guerra gigantesca porque o dono do morro
que eu não tenho que ficar falando aqui, dando holofote para ele. Ele queria trocar o seu gerente não quis, tomou um morro, trocou de nome, pulou de facção, estourou uma guerra, meu irmão, que centenas de mortos. E quem que sofre mais com isso? A população de favela. Imagina agora, o porteiro, a manicure, o cara tava ali, professora. O cara decidiu que ele queria entrar em guerra e pau no cu. Porque ele não queria ceder. Porque ele fala pra favela, olha só. Tá bom, vamos lá, 2N. Sou o dono. 2N falava, sou o dono. Mas ele não era o dono. O dono estava preso. O dono estava saindo da prisão, recebeu uma condicional. Na hora de desenrolar, não quis entregar o cargo. Mudou de facção, virou 3N, saiu do Comando Vermelho, foi pro terceiro e estourou uma guerra. Não existe um comandamento central mesmo no Comando Vermelho. Não é igual o PCC, como o delegado falou. Não tem hierarquia, não tem... eles... O cara, eu sou dono... É Game of Thrones, sabe? É medieval. Eu sou dono do Morro 1 e do 2. Aí aqui tinha um dono do Morro 3 forte, só que ele foi preso e tem um prego que substituiu. Esses dois se juntam para invadir esse território e tomar. E ainda o Estado tem que vir em cima controlar isso. Você tem a guerra entre as facções no Rio, a guerra do terceiro comando com a ADA, com o Comando Vermelho. Sim. Aí tem em cima disso a milícia e depois é a polícia. Que de milícia, olha só, milícia, até refutar, né? É um pensamento do Brasil, que milícia não vende drogas. A maior milícia hoje do Rio de Janeiro é do ECO. O ECO não foi policial, o ECO não é policial, pegou o comando do seu irmão, Carlinhos Três Pontes, que herdou da Liga da Justiça, que tinha, assim, alguns policiais. Mas hoje a milícia nada mais é do que outro tipo de facção horrível, que, além de vender drogas, pega o gás, você só pode comprar o gás com ele. A luz, você tem que dar uma taxa para ele. Se você tiver um comércio, meu filho, 2, 3 pau semana, a depender do seu comércio. Água, só compra com ele. E se você não fizer conforme ele manda, é a taxa de segurança. Segurança para não te matar. Acabou. Não pagou a taxa, teu comércio é roubado. É foda, né? Aí você manda de novo. Aí tu rouba, o comércio foi roubado 3 vezes, tu fala, porra, eu quero pagar a taxa. Como vai parar de ser roubado? Ó, que coisa, molecão. É foda, né, cara? Cara, Rio de Janeiro realmente é um lugar... Porra, mas na zona... Eu tava conversando, acho que não sei se era contigo ou contigo, tava falando que pelo menos lá na minha área não tinha tanta milícia não. Eu sou da Zona Norte. Tu que tá lá direto... Zona Norte é o comandamento do Comando Vermelho, pô. Zona Norte é o Comando Vermelho. Milícia Zona Oeste. Não vai entrar. Né? Milícia mais Zona pra Oeste. Milícia não é. Como que a gente deixou isso se instaurar no país, tá ligado? Porque pra mim realmente parece que existem forças estatais nascendo e competindo. Pensa comigo, no Rio de Janeiro, olha só. Leonel Brizola, política pública, não pode entrar em favela, o policial não pode operar contra os vagabundos. Os vagabundos, como a Falange Vermelha começou assim, né? Em 1979, lá no presídio Cândido Mendes, eles, junto com os presos comuns e presos políticos, se juntaram, formaram a Falange Vermelha. Aí os caras começaram a roubar, aí a polícia trocava tiro com os caras e eles fugiam pra favela e não podiam. A polícia não podia operar dentro da favela, o que o STF voltou a fazer. Em 1983, o Brizola fez isso. Aí o mato começou a crescer. Eles começaram a se armar, fuzil, pistola, granada, começaram a ter um capital financeiro. Surgiu o PCC em 1990, no Presídio Paulista, e veio... Vieram os governadores cariocas. Olha isso. O Moreira Franco, que recentemente foi preso. Benedita. Família Garotinho. O Garotinho e a Rosinha Garotinho. Sérgio Cabral. Eu acho que Alibaba e os 40 ladrões perde por Sérgio Cabral. Pezão, preso. Tudo preso. Nossa, tudo preso. Witzel, preso. O atual governador do estado do Rio de Janeiro, delatado. Eu não vou nem entrar aqui no mérito, por como não existe uma sentença, eu acho que cabe aqui, não posso fazer justamente.